Olá, pessoal! Estamos aqui, eu, você, Joana de Ângeles e a doutora Anise da Silveira, para juntos fazermos um mergulho interior e alçarmos para o equilíbrio. Como é bom estarmos juntos, sempre juntos, aqui na TV Mundo Maior, programa Reconstruindo Emoções. Se você quiser participar do nosso programa, mande-nos um WhatsApp pelo número 21 967 573999. E quem sabe no próximo sábado, às 19 horas, é a sua história que estará aqui sendo reconstruída. E nos acompanhe. Temos uma playlist. Entre lá no site e acesse a playlist. Todos os programas têm coisas muito interessantes. Hoje nós estamos com uma convidada muito querida, muito especial. Ela é terapeuta e está aqui como especialista no nosso programa. E é uma alegria recebê-la novamente. Como vai, Ana Carolina? Tudo bem? Seja bem-vindo a Reconstruindo Emoções. Oi, Iraci, é um prazer estar aqui mais uma vez. Sempre uma alegria podermos conversar sobre esses casos, né? Bem interessante. Sim, são casos que são comuns, né? No dia a dia e um tanto quanto complicadinho, assim. Sim, né? e mexe, eu acho assim, cada caso mexe um pouquinho com cada pessoa, né? Todo mundo tem alguma coisinha ali que lembra, que toca, ou que pode ajudar, né, de certa forma. Se a Vou gente... observar, a gente aprende bem observando as Oh, coisas, nem né? fale! Pois hoje nós vamos contar o relato da Maria Júlia. Ela tem 30 anos, mora no interior de Minas Gerais e tem um filho de 13 anos. É mãe solteira. E ela diz que está desconfiada que o filho dela está sofrendo bullying na escola, porque ela sabe muito bem o que é passar por bullying. E ela conta assim, que a mãezinha dela desencarnou quando ela era muito nova. Então ela teve que assumir a casa. É uma cidade pequena, de interior. Então ela cozinhava, ela limpava, lavava, passava. E todo dia, quando terminava o almoço, os dois irmãos dela e o pai iam para a frente da televisão para assistir televisão. Mas ninguém se dava o trabalho de ajudá-la a arrumar a cozinha, fazer qualquer coisa. Ela disse que é uma cidade muito machista. E ela disse que não podia falar nada, que não podia fazer nenhum comentário, porque o pai era muito bravo, agressivo, e então, como ela tinha medo dele, ela ficava quieta. E aquilo incomodava ela, irritava ela, porque todo dia era a mesma coisa. Bom, acontece que o filho dela, agora com 13 anos, ela diz que chega em casa todos os dias e se fecha no quarto. Não conta o que está acontecendo para ela, não conta nada, não fala nada e não conversa praticamente nada com ela sobre ele. Então, ela está vendo que ele está se fechando para o mundo, se fechando para tudo e ela está preocupadíssima, porque ela diz assim, que quando ela ainda era jovem, ela não podia sair. O pai não deixava ela sair de casa para nada. Era escola, escola em casa, só. Não podia ter amigas, não podia frequentar casas de amigas, nem as amigas vinham para a casa dela. Então, acabava que ela também não tinha amigas. E na escola, não tinha amigos também. E ela diz que toda tarde passava um rapaz na frente da casa dela. Um rapaz que acabou parando justamente quando
ela ficava limpando o quintal dela, o horário que ela limpava o quintal, ele passava. E eles começaram a conversar, e ela acabou apaixonada. E essa paixão rendeu uma gravidez. Quando o rapaz soube que ela estava grávida, ele, deu no pé da cidade, sumiu. E o pai botou ela para fora de casa a tapas. E ela fala que ela se recorda muito bem o que é bullying, porque na cidade que ela morava, por ser pequena, todo mundo comentava que ela estava grávida, que era mãe solteira, então onde ela passava, as pessoas ficavam cochichando, falando sobre ela. E assim a criança cresceu. Então, quando o filho passava, também falavam: ah, ele, fulano, é filho daquela mãe solteira. E aquelas situações todas. E nessa ocasião, ela acredita que ele esteja sofrendo bullying na escola ou na cidade por causa dela. Por isso que ela passou. Então, ela nos pede ajuda. O que fazer para resolver essa situação e para ajudar também o filho? Complicado, né, Ana? Uma história complicada, sim. Adolescente, né? 13 anos, É, 14, novinho, muito novo. Realmente é uma fase bem, bem difícil, que a gente precisa estar bem alerta, né? Os pais precisam estar atentos, porque tem um afastamento, porque eles estão iniciando essa busca por uma individualidade, né? Quem eu sou, o que eu vou fazer, eu não quero ser que nem meus pais, mas ao mesmo tempo eles ainda não têm uma independência. Até um lugar meio de um limbo, né? Já não é pequeno, é grande o suficiente para fazer algumas coisas, mas não é grande o suficiente para fazer outras, né? Então, o que eu sou? Né? Então, é um momento difícil, né, do nosso desenvolvimento, que é essa fase de 11 até uns 15, 16, e é importante a gente estar bem atento mesmo. Então, que bom, né, que ela conseguiu observar isso para tentar ajudar da melhor forma possível. Mas realmente é bem complicado. Ela disse, inclusive, que para tentar proteger o filho, ela começou a segurar o filho cada vez mais em casa para não sair, para proteger ele de passar algum constrangimento como ela passava. Então, ele também não tem amigos, não tem ninguém, vive sozinho e, quer dizer, a história está se repetindo. Sim, tá, né? se repetindo. Você vê como a gente acaba criando, quando a gente não resolve de fato as nossas questões, a gente acaba criando como se fosse um teatro, né, para aquilo reacontecer, para a gente poder viver aqueles papéis novamente, né? Então, a gente vai reproduzindo até que a gente possa parar e compreender. Acho que a primeira coisa fundamental, embora ele já esteja mais crescidinho, mas quando a gente tem alguma questão com criança, né, essa idade de adolescente, a melhor coisa é os pais conseguirem fazer o seu processo de autoconhecimento. Porque muito, né, como a gente viu, ela está recriando aquela história, é absorvido por eles dessa história. Então, é preciso que ela esteja fazendo as pazes com essa situação, né? Para que ele possa começar a se desgarrar desse lugar que a mãe já ocupou também. Porque é como se fosse uma certa lealdade, né? Ele tá ali, ele vê a mãe viveu isso, então ele tá vivendo também. Então é preciso ela começar a resolver que, de uma certa forma, né, a energia vai começar a circular, a fluir, e aí vai abrir um caminho para o filho agora, né, lidar com isso de outra forma, uma forma dele, e não reproduzindo o que a mãe fez. Isso é importante. Exato, porque você imagina numa cidade pequena, né, no interior de Minas, uma menina estar grávida, ser mãe solteira e ser colocada para fora pelo pai a tapas. Ela teve que lidar com se sustentar, com a gravidez, com o bullying que ela sofria, porque ela estava grávida e ela mesmo se autojulgava, né, mãe solteira, ou seja, eu
cometi um erro, um pecado, e todo mundo olha para mim, mesmo que não fosse todo mundo olhando para ela e comentando, apontando, ela também se sentia dessa forma, é óbvio, uma pressão muito grande, né? Então, eu acredito que isso tenha ido passando para o filho na criação, desde pequenininho, né? Esse constrangimento, esse medo, esse desconforto que ela sente na cidade, ela já foi criando aquilo no próprio filho, né? Sim, esse masculino, né, muito duro, né? Os pais, o irmão, o pai agressivo, o ex-namorado, né, que abandona. Então, essa imagem do masculino, para ela, vem muito duro. E o mundo também é o masculino, né? Então, ele continua sendo duro, ou seja, que as pessoas criticavam. Então, o filho tem esse masculino, né? E aí ela tenta mudar isso de alguma forma, protegendo ele do mundo, né? Bloqueando ele para que ele não seja mais um desse masculino. Isso é tudo inconsciente, né? É um processo. Então, eu acho que fazer as pazes com esse masculino, porque o filho precisa ter esse contato com o mundo. E quando ele não consegue ter vivenciar essa relação, né, de uma forma mais autêntica, embora na adolescência nada é muito autêntico, ele vai acabar não sabendo se frustrar e lidar com as adversidades, porque o mundo, de fato, não é fácil, né? E é importante aprender a lidar com essas situações. Ele vai amadurecendo com essas situações difíceis, desagradáveis, mas que vai, sim, dar uma força interior a ele muito grande de se tornar um homem maduro, dependendo como ela conduzir agora. Por que ela permaneceu na mesma cidade? Por que, de repente, Maria Júlia, você não mudou de cidade? Não interessa, porque um princípio fundamental que a gente tem que levar na vida da gente é o seguinte: o que os outros pensam de mim não é problema meu, é problema dele. Eu não tenho nada a ver com isso. O importante é eu saber quem eu sou. E nessa situação, será que ela sabe quem ela é? A gente tende a se rotular, né? A se colocar, a se identificar num papel. E, na verdade, esse processo, ele acontece e é importante porque quando a gente se coloca nesse papel e dói, é o momento de mudar, né? Então, esse lugar do abandono mesmo, você vê que tem essa tendência. Então, é difícil mudar. Porque se eu não estou nesse lugar, o que eu vou ser, né? Então, sair disso, acaba que o nosso olhar passa a ser para isso. Foi o que você falou, nem sempre eles vão estar falando, mas parece que sempre está falando dela, né? E aí, fazer esse processo de estar bem consigo mesmo, sair desse lugar, dentro de si, porque aí não importa o outro, né? É uma situação da vida dela? Mas isso não vai definir a vida dela, como um menino também, né? Ele passa por essas situações, talvez sofra esses bullying, mas ele não é o filho da mãe solteira. Talvez uma super proteção coloque ele nesse lugar, né? Você é filho de mãe solteira, então ele acaba se identificando com isso. Ele não é um rapaz de 13 anos crescendo que tem uma mãe solteira. Ele é o filho da mulher que foi mãe solteira. Então, ele acaba se identificando. Como ela se identifica também com essa posição, né? E acaba ficando uma relação enrijecida consigo mesmo, né? Eu sou isso, só posso ser isso. Mas a gente não se define por uma situação na nossa vida ou por algum sentimento. De jeito nenhum. Eu acredito que ela sinta muita culpa, né, de ter saído de casa, ser posta para fora como mãe solteira e a cidade inteira virar para ela e apontar ela como mãe solteira. Então, é como se ela tivesse cometido um pecado, assim, um pecado irreparável. Sim. Né? E atire a primeira pedra aquele que nunca tiver pecado. Exatamente. Porque quantos na cidade que casaram e as mulheres estavam grávidas?
Sim. As pessoas gostam de comentar. A verdade é essa, não importa o que a gente faça. As pessoas, se elas não tiverem nada para fazer, elas vão acabar comentando, seja uma coisa boa, seja uma coisa ruim. Inventa, né? Inventam. A gente não pode controlar o outro. A verdade é essa, né? E aí a gente quer o quê? Que a nossa segurança seja dada para o outro. Pelo outro, né? O outro vai me dar segurança, eu vou me sentir acolhido pelo outro. Mas não é isso, porque senão a gente está afadado à infelicidade. Porque o outro, como que eu vou ter controle sobre o outro, né? O que é necessário para mim? Como que o outro vai saber o que é necessário? Então, se ele fala, se ele não fala, não importa. Eu me acolho, né? No que ela pode considerar como um erro ou não, como uma fase da vida, né? Que tiveram consequências, como tudo, mas ela se acolhe nesse lugar, né, nessa vivência que ela teve, ela consegue ver a força que ela teve de vivenciar tudo isso, né? Ser mãe solteira não é fácil, é mais de um menino, né, no mundo, assim, porque o menino precisa, principalmente, né, a menina também, mas o menino precisa em algum momento desse espelho do masculino, lá a partir dos 11 anos, ele vai mais pro masculino, né? Ele começa a se distanciar um pouco da mãe. E aí, ele não ter isso, ela acaba tentando ocupar esse espaço do pai. E aí ela também abandona um pouco do feminino dela, né? Mas com certeza. é algo que acontece, ou seja, é uma situação difícil e precisa de muita força para exercer esse papel de mãe solteira. Né? Então, será que ela consegue ver? Será que ela consegue acolher esse outro lado? Ou ela continua sendo aquela que foi expulsa de casa, que errou ao ter relações com um cara que ela talvez não confiasse ou que fugiu, né? Que está sempre nessa relação. Acho que a chave aqui era essa relação com o masculino, né? Que vem dela, que ela tem que olhar para essa relação do masculino nela, né? Como que é. Porque ele parece mesmo um masculino opressor, né? Aquele que abandona, aquele que expulsa, aquele que é agressivo, aquele que rejeita, que é o mundo também que fala mal, que aponta, olha, você não é capaz. Então, esse masculino está muito opressor. Ela se sentia excluída de tudo. Isso, mas isso também é muito de uma projeção interna, né? Então, fazer as pazes e acolher esse masculino interno dela, assim, que o mundo não vai mudar, mas a forma dela olhar o mundo vai mudar muito. Eu acho que a forma dela se olhar e se posicionar tem que ser diferente. Ao contrário, em vez de você ser mãe solteira, você já parou para pensar que você é uma mulher independente? Você não é uma mãe solteira que foi largada, não. Você é uma mulher independente. Você teve relação com uma pessoa, engravidou e assumiu sozinha a gravidez, o sustento, a educação, ou tudo. Assumiu a vida de vocês. Né? Você era nova e, de repente, se tornou ali, eram duas pessoas. Então, você não é uma mãe solteira, você é uma mulher, sim, independente. Então, isso dá a gente um outro espelho, né, de força, de olha só, eu sou uma mulher independente. Será que qualquer uma dessas que me apontam, me julgam, teriam coragem e conseguiriam fazer tão bem feito quanto eu fiz? Exatamente. Sair dessa rotulação e encontrar essa experiência de vida, né? Que não é algo assim ou assado, é uma experiência de vida e que ela tá sendo bem sucedida. O filho dela com 13 anos, né? Bem, né? Mesmo com as questões, quem não as tem, né? Exato. Então é muito importante. Até esse rótulo mãe solteira é meio esquisito, né? Porque ou você é mãe e você pode ser solteira. Você é mãe e você pode ser casada, né? Ao mesmo tempo que ela é mãe, ela pode encontrar alguém e se casar. Esse solteira não tá relacionado com mãe, né? E as pessoas tendem a criar um vínculo. Não, mãe solteira. Não, mãe, ela é mãe. Ela foi mãe jovem e foi uma mãe com mais responsabilidade, né? Que teve mais dificuldades, talvez, mas ela esteve ali, se reergueu e está passando por situações que qualquer mãe passa, independente do estado civil. Com certeza. E uma parte importante é que ela está fazendo uma comparação somente assim.
eu estava solteira, engravidei, fiquei mãe e continuo mãe solteira. Então, vamos inverter um pouquinho esse quadro. A sua mãezinha desencarnou, você era pequena, você assumiu o papel de dona de casa, de limpar a casa, de lavar a roupa, de fazer a comida, de cuidar de tudo. Você não se tornou um pouco mãe dos seus irmãos? E por acaso você era apontada como mãe solteira? Ah, ela é mãe solteira dos irmãos dela, porque os irmãos passaram a ter dependência dela. Tanto que o seu pai, com toda essa macheza toda, ele também passou a depender de você, porque ele não te ajudava, não te apoiava e não fazia nada. Então, olha só, você é uma mãe independente e aprendeu a independência dentro do seu próprio lar, tendo que cuidar dos seus irmãos. Exatamente. Solteiro, casado, divorciado, é Estado Civil. Estado Civil não tem nada a ver, Não. porque Estado Civil muda. Você muda, né? Você casa, fica solteiro, se divorcia. Mãe não muda. Então, o Estado Civil não tem nada a ver com o fato de ser mãe. Então, a gente tem que, primeira coisa, descolar isso. Exato. Largar esse lugar, né, que foi Isso. criado, essa caixa onde ela entrou. Não, esquece isso. Ela é mãe e ela pode mudar. O Estado Civil, ela pode ser outras coisas, além de ser só essa história, né? Ela pode como se casar e se separar. E aí? Isso, e é como se tivesse congelada ainda nesse fato há 13 anos atrás, né? Dessa rejeição, desse bullying. Parece que tudo acaba sendo em função disso. Então, ressignificar essa história, né? Como você tem falado, ver a força desse momento, né? Dessa trajetória e pegar como uma experiência que traz até aqui. E não algo que te prende lá, né? Não o porquê, mas o para quê. O que eu vou fazer com isso agora? Essa minha história, essa minha vivência, essa minha experiência, sabe? Como que eu vou caminhar a partir de agora? E aí começar um movimento de sair dessa caixa, que essa caixa já não cabe mais. É uma caixa antiga. Inclusive, a cidade deve ter mudado um pouco também. Não é possível que em 13 anos... Com certeza, né? E quando ela olha para trás, a pergunta que ela deve se fazer, e deveria até fazer essa pergunta para o pai dela e para os irmãos, o que seriam de vocês se não fosse eu dentro de casa? Porque eu lavava, passava, cozinhava, eu assumia o lugar da minha mãe sem estar preparada. Agora, se não fosse eu, quem é que ia lavar, passar, cozinhar? Então, ia ser ou o pai ou os filhos. Então, eles teriam que perder um pouco essa casta de machista e, por isso, a cidade ia apontar, ia olhar para eles e falar: ai, mulherzinha, porque está cuidando da casa, porque está fazendo comida, limpando. Então, olha o panorama de forma diferente. Como você está sendo uma super mulher, uma mulher inteligente, uma mulher que está superando esses desafios. E, muito pelo contrário, esquece, bota na lixeira aquilo que não te serve, que não te faz bem, deixa de lado. Agora, você tem que se aceitar como uma mulher independente. Passe a se olhar como uma mulher independente e que superou um monte de situações. Aí sim que você vai fazer esse trabalho interior para poder resolver o do filho. Exatamente. Primeiro tem que fazer dentro de si, que naturalmente alguma energia ali vai começar a fluir, até para o filho começar a sair. Porque quando ela acaba nessa caixa ainda antiga, né, da mãe solteira que deram para ela acabou entrando, ela acaba trazendo o filho também, né? Então o filho acaba perdendo o espaço dele. Ele é o filho da mãe solteira, né? Então sair desse rótulo. Outra coisa é compreender o porquê, né? Assim, tirar essa culpa que pode haver por toda essa situação e ver que cada um faz o melhor que pode dentro do que pode nas suas condições. Então ela era uma menina nova, né? Como você falou, estava ali
trabalhando dentro de casa, sem nenhum apoio, sem nenhum auxílio, precisa de uma proteção. E é Com natural que certeza. ela tenha visto, de repente, num homem que chega e tem todo aquela, né, galanteador que seduz, que encanta, que traz uma proteção. E Ela natural ela diz querer. ali que é a primeira vez que ela se sentiu querida, amada. Exatamente. Então, assim, não há culpa, é totalmente natural. Eu acho que eu faria o mesmo, né? Me sentir. Quem não quer se sentir amada, bem querida? Eu lembro logo no livro Renúncia, quando a Alcione pede para reencarnar, que é iluminada, o mentor dela mais iluminado, ele fala: tem certeza? Porque todo mundo, quando vai reencarnar, vai para a carne, busca uma compreensão, uma aceitação. Então, isso é natural a gente querer. Somos seres gregários, né? Exato. Então, não há nada demais em querer uma proteção, se sentir amado, querido, protegido, né? Nós mulheres, e os homens também, né? Mas nós mulheres temos as nossas vulnerabilidades, por mais que nos fazemos ser forte, né? Exato. Então, a gente acolher isso também e que cada um faz aquilo que pode naquele momento. O que não dá é pra gente continuar repetindo as mesmas ações, né? Se fechando nesse lugar ainda, dessa menina não querida, porque ela é querida agora hoje por ela. Ela é Sim, acolhida hoje por ela, né? Então, ela promover isso para ela mesma, que aí naturalmente ela vai encontrar no mundo, porque a energia vai ser essa que vai vir para ela, né? e ela cuidar desse lado dela, ser mulher, tirar esse rótulo de mãe solteira. Se você é uma mulher, se você é solteira, casada, viúva, desquitada ou divorciada, seja lá o que for, você é uma mulher independente, acabou. Mesmo que seja casada, é importante que ser independente. E isso é uma coisa que você tem que levar em consideração. Porque se você acha que precisa de ter um homem, um marido ali do seu lado, para pararem de olhar para você como uma mãe solteira, então espera aí. Onde está o seu valor de mulher independente e que foi mãe dos seus próprios irmãos e até do seu pai? Porque seu pai ia botar uma empregada em casa, ia fazer o quê? Ia sair correndo, arrumar uma mulher para se casar, para botar em casa? Então, se reconhecer, né, como uma pessoa que superou os desafios, né? Ela superou toda uma relação com uma cidade. E isso é grande, isso é muito. Então, ela precisa passar a se olhar de forma diferente e sentar e conversar com o filho. Não deixar também o filho levar essa cabeça de filho de mãe solteira, seja lá o que for, em frente, cortar isso. Parece, assim, que essa história, a imagem que eu tenho, né, que essa história tá pairando pelo ar ainda, né? Ela existiu, ela tem que ter um lugar, não é para excluir essa história, mas dá um lugar de fato para tirar ela desse todo. Parece que ela toma conta da família, né, que é ela e o filho. Tanto Uhum. para ele quanto para ela. Não, olha só, essa é a minha história e tá aqui, tá guardada aqui, mas eu tenho ainda a minha vida além disso, né? Parece que essa história ainda toma conta de toda a vivência e acaba sendo o que eles acabam se identificando e acaba o que eles são, mas não são de fato, né? Então, para o Exatamente. filho também, e aí a gente entra até na parte do filho, né? Que o que pode fazer? É ele ter esse espaço e, se puder, já que ele está se isolando mais no mundo, um auxílio psicológico para que ele possa dar um espaço também para essa origem dele, que é importante. Ao mesmo tempo, também dar um espaço para esse pai que não teve contato, né? Nem que seja no imaginário, é importante. Para que ele possa, então, seguir para frente. É como se ele tivesse preso, olhando para a mãe, né? Naquela história, É, e que ele possa entender que a mãe está atrás com essa história, mas que ele tem todo um caminho para frente. Senão vai acabar fazendo com que ele tenha essa mesma relação com o masculino,
né? E aí é muito perigoso para ele, porque o masculino nele é consciente, ele é um menino, então ele vai ter uma dificuldade de lidar com ele mesmo. Porque eu não posso ser esse masculino que às vezes é duro, que às vezes é opressor, né? Mas isso é um lado negativo. Tem um lado positivo também, mas ele só vai conhecer o negativo. Então, olha o conflito interno desse menino que está se descobrindo, né? Eu não posso ser assim, porque tem essa imagem que é construída pela mãe, do avô, do pai que abandona, da cidade. Mas o que eu sou então, né? Qual é o outro lado? Será que então eu vou ser terrível também, como todos esses homens? E aí tem esse conflito existencial com um menino de 13 anos, né? E outra coisa, a escola onde ele está estudando, a escola está pecando pra caramba, está errando pra caramba. Porque será que os próprios professores, responsáveis, serventes, enfim, não está enxergando que está havendo ali um bullying? É lógico que está. E o que eles estão fazendo? Nada. Eles têm obrigação de tomar uma atitude. Muito pelo contrário, trazer o menino para cima e mostrar que, olha só, vocês não são melhores que ele, mas ele pode ser melhor que vocês, porque ele já enfrentou muito mais dificuldade do que vocês. Uhum. E é importante essa atuação da escola e até esse contato dela com a escola, às vezes ele se para entender qual é de fato o bullying, porque como esse foi o bullying que ela, né, porque ela não tá tendo muito contato com o filho, não sei se ela sabe de fato como que tá sendo, como que tá acontecendo, mas como esse foi o dela, talvez ela ache que seja o dele também, mas pode ser, né, esse rótulo, como pode ser por talvez essa dificuldade de se relacionar com esse mundo. E aí traz dificuldades para ele, dele, né? Que não tem a ver com esse... Não tem nada a ver. Tem para ele porque ele tá preso nesse rótulo, né? Pela mãe. Mas não é para de fora. De fora as pessoas estão, na verdade, podem estar excluindo ou o que não justifica nada, mas é só pra gente compreender o cerne, né, da questão. Pode estar por outros motivos que ele vem apresentando dele e não por esse rótulo de mãe solteira. Até porque, às vezes, os jovens são mais atuais, né? Eles conseguem ver. Então, entender... No dia de hoje, você acha que eles estão preocupados se a mãe é entender que solteira ou bullying casada? esse, né? E na escola, é o quê? É uma dificuldade que meu filho acabou gerando por não conseguir se adaptar ao meio, de se relacionar com facilidade. Tem pessoas mais retraídas e faz parte mesmo. Sim. Sabe? Isso não é um problema. E aí trabalhar isso com ele. Ou não, é de fato uma questão, não, ele é filho de mãe solteira. Será que essa história ainda é tão viva como aparenta ser, como né? ela parece alimentar. Isso. Será que tudo se resume a essa história? Exatamente. Será que já não deu um passo à frente e a gente não conseguiu caminhar? E aí prefere ficar nesse lugar? Então, começar a pensar para fazer essa energia fluir, né? Tirar esse parece que a casa tá tomada por isso, sabe? Dá um lugarzinho ali. A casa tá tomada pelo pecado, pela culpa, pela vitimização, enfim, exclusão. E, na verdade, não é isso. Já passou mãe solteira faz tempo, tem 13 anos. Hoje em dia, ele pode estar tendo outros conflitos com os amigos, porque ele tá se excluindo das relações, às vezes, ou por vergonha, às vezes porque ele está naquela fase que 13 anos está mudando, né? Não é nem adolescente mesmo, nem tá naquela voz de taquara rachada ainda, é uma coisa. Sim. Então, ele pode estar tendo esses conflitos, né? Ou como ele pode estar tendo conflitos de querer falar até com a mãe sobre sexo, como que é sexualmente, não sei o quê, e não está tendo esse espaço, essa liberdade. Ah, se eu tivesse um pai, eu falava com ele.
Não, então, não adianta ela fazer o panorama, né, Maria Júlia, de você fazer esse grande panorama de falar assim: "Ah, é porque eu sou mãe solteira e ele é filho de mãe solteira". Não, filho sempre vai ser filho a vida inteira. Quer queira você solteira, casada ou divorciada, ele vai ser sempre filho igualzinho, não Até muda porque tem nada. mãe que é casada, mas vive como se fosse solteira, né? Porque o marido também não tá. Então, isso não Exato. influencia. Então, talvez essa superproteção do mundo, desse mundo cruel que ela acabou fazendo, tenha criado inabilidades para ele, né? E que tá tudo bem, porque ninguém acerta. Se pai e mãe pudessem dar uma educação perfeita, a criança não ia reencarnar. Então, a gente precisa ter complexos, né? Precisa para poder trabalhar e crescer e evoluir. Então, não existe criação perfeita. Não nasce criança com cartilha, Não. E de mesmo se jeito tivesse, nenhum. não ia dar certo, porque cada um é um. É por isso que a gente Nossa, tem dois irmãos, às vezes gêmeos, né? E eles têm imagens da educação diferentes. Então, não é completamente. questão da educação. Claro, a educação auxilia, mas sempre vão haver questões, porque é do interior, né? Como não é o que as pessoas falam lá na cidade, é do interior. Nosso Uhum. interior, né? O que aquilo tá falando? O que aquilo ecoa em mim? Por que essa voz dessas pessoas que ficam, olha, você é mãe solteira, olha, você fez isso, fez aquilo, tá me doendo? Porque encontra um coral dentro de mim que grita junto, olha, você é isso, você é aquilo. Então, a gente tirar essa energia dessa voz. Porque quando tira desse coro que tem dentro da gente, o outro só se torna um falando da gente. Aí tá tudo bem. É uma pessoa, quem é que essa pessoa paga meu boleto? Não paga. Então, É tchau. exatamente isso. O que é que eu tenho que ser para o outro me admirar ou falar qualquer coisa? Se você tivesse se casado, iam olhar para você e falar: "Ah, ela é mãe casada". Que diferença faz? O que o outro está falando é um problema do outro. O outro que se responsabilize pelas coisas que falou, criou ou fala. Agora, você não tem que se importar com o que o outro fala. Falou de mim? Não me conte, que eu não preciso saber. Não estou interessada em saber a opinião do outro sobre a minha pessoa, porque eu sei que eu fiz certo, fiz aquilo que mandou a minha cabeça naquele momento, era o que eu estava preparada para fazer e é o que eu pude fazer. Acabou. Você viveu, que seja uma paixão, um amor temporário, mas você viveu aquilo. E não deixa de ter a sua beleza, o seu encanto também. Exatamente. Assim, todos nós somos egos em busca de crescimento e a gente acaba projetando, né? Então, quando alguém fala, também é uma projeção, né? Da mesma forma que a gente fala, olha, tem uma projeção aí do mundo, né? Desse mundo cruel, essa é a lente, né? Todo mundo tem uma lente para qual olhar para o mundo. Se a gente pega o Reconstruindo, eu vou marcar várias páginas que são importantes. Aí você vai ler, né? Você vai marcar outras. É, O que foi importante pra mim é uma coisa, pra você é outra, mas o livro é outro. O livro é um pouco do que você marcou, é um pouco do que eu marquei, mas é muito mais do que isso, né? Então, a nossa exatamente. lente. Então, quando a gente fala do outro, é a nossa lente. É porque o outro também tá buscando, também tá batendo com a cabeça, também tá. Sabe, todo mundo tem problema. Então, Exato. o que dessa história fala sobre mim, né? Qual é a lente que eu tô olhando para isso? Por que eu ainda tô presa nesse rótulo, nessa culpa, né? Em todo esse julgamento? Por que eu sento ainda na cadeira do réu? Eu só sou réu porque eu sento ali. Porque eu me coloco ali, né? Sim, permito que os outros me Com julguem. Então, certeza. não, aqui não é meu lugar. É isso aí. Fazer esse movimento. Ana, em uma palavra, uma emoção para Maria Júlia se reconstruir. Eu acho que tem muito a ver com o primeiro capítulo da Anise, dor emocional, assim, curar essa dor emocional que tá ali para poder seguir em frente. Exatamente. Então, olha aí, Maria Júlia, especialista já te deu a dica. É só seguir em frente. Ana, muito obrigado pela sua presença outra vez. Eu que Ana agradeço. Carolina Magalhães, sempre conosco aqui no Reconstruindo Emoções. Obrigada, Obrigada. Iraci.
Maria Júlia, depois de toda essa conversa que tivemos com Ana Carolina, que é terapeuta, tudo que ela trouxe, vamos ver então o que é que a doutora Nízida Silveira traz para você agora. Ela diz assim: deixarei de viver só em função de agradar as pessoas para que elas me amem, para ser eu mesmo, como sou, libertando-me de mim mesmo e amando-me. As palavras têm poder e as utilizará a seu favor, porque a força está em você. Muito lindo, não é? Porque o que importa é o que você é, o que você carrega dentro de você. Você sabe quem você é? Você sabe que você não cometeu erro nenhum? Você não abusou de ninguém? Você não fez chantagem? Você não fez nada. Você engravidou e teve um filho. Ponto. Se tem alguém que deve alguma coisa, é o pai. Mas ele deixa para lá, porque ele também não faz parte da tua vida agora. Então, o importante é você ter consciência do que você fez. Eu fiz sim, porque estava apaixonada, pronto, acabou, não devo satisfação para ninguém, ninguém paga as minhas contas, ninguém me sustenta, eu sou uma mulher independente e ponto. Acaba com esse drama que você está carregando, esse peso que você está carregando há tanto tempo. Sabe o que está acontecendo? Você foi tomar um suco de laranja. E aí você foi lá, espremeu um monte de laranja, deixou o copo de suco lá e saiu carregando as cascas. E está carregando esse peso dessas cascas até hoje, ao invés de tomar o seu suco prazerosamente e jogar as cascas fora. Porque você não precisa carregar o peso de uma culpa que você não tem, de um erro que você não cometeu, de um crime que não existiu. O que você precisa é ter paz com você mesma, amar-se, auto-amor. Nossa, eu sou linda, maravilhosa, ó. Beijinho no ombro. E os outros são os outros, não significam nada para mim. É assim que você precisa olhar. Tem um filho, sim, um filho lindo, um filho maravilhoso e um filho que vai se tornar um grande homem. Mas ele vai escolher o caminho dele. Ele não vai ser obrigado e impedido de fazer nada. Como você mesmo disse, você prendeu, segurou ele muito tempo, cada vez mais, para que não falassem dele. Então, deixa ele viver. Leva ele a um psicólogo, fazer uma terapia. Converse na escola. Converse com seu filho, abra o seu coração com ele. Com certeza, ele tem muito a acolher você. E, principalmente, ele deve ter muito orgulho da mãe que tem, porque você é uma mulher independente e não deve satisfação para ninguém. Então, não esqueça, o auto-amor é super importante. É super importante, porque a gente só dá para o outro aquilo que a gente tem dentro da gente, aquilo que a gente carrega. A gente não tem como
dar ao outro aquilo que nós somos o vazio. Então é isso. Acompanhe o nosso programa, temos uma playlist, acesse a playlist, lá você terá acesso a todos os programas e vale a pena. E, claro, lógico, acompanhe-nos nas redes sociais e não esqueça, mande a sua história para o WhatsApp 21 967 57 3999. E quem sabe no próximo programa, no sábado, às 19 horas, será a sua história que estará sendo reconstruída aqui. E para você ter uma semana linda de paz, beijinho carinhoso.